Crônicas capítulo 20, quero deixar apenas o versículo de número 17. Deus de glória. Diz assim a palavra de Deus: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saides ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém? Podem sentar, amados. Deus bendito, soberano, Deus eterno. Irmãos, esse texto, esse versículo, ele está em um contexto em que, mais uma vez, Israel consegue uma reviravolta muito grande em sua existência através da oração e do jejum. Israel tinha um povo, assim, tinha muitos inimigos, mas os moabitas e os amonitas, desde quando esse povo surge, né, já veio de um incesto, né, das duas filhas de Ló, engravidaram de Ló, né, elas embriagaram seu pai e tiveram relação com o próprio pai. Aí nasceu Moabe, né, e Amon. E aí criou-se esses dois povos, amonitas e os moabitas. E esse povo, eles eram tão terríveis, era uma perseguição tão grande contra Israel. Esse é aquele mesmo povo que alugou Balaão, lembra? Para profetizar contra o povo de Deus. Esse povo, eles estavam ali, lembra quando Neemias foi reconstruir as muralhas? Ali tinha Sambalate, Tobias e Gesem, né? Aqueles homens ali também. Era um povo muito... uma pedra no sapato de Israel. E o que acontece aqui? Eles se levantaram contra o povo de Deus. Eles estavam maiores. Naquela época do reino de Josafá, o reino de Israel não estava tão fortalecido como antes, né? Na época de Davi e tantos outros reis. O que acontece então? Josafá, ao ficar sabendo que os amonitas e os moabitas vinham contra eles, já estavam em Engedi, em volta, para destruir a vida deles, para acabar com eles, para matar mesmo, né? Exterminar Israel, porque eles tinham exército suficiente para isso. O que aí Josafá, ele tinha algumas atitudes a tomar. Primeiro, ou seja, assim, negativamente, eles poderiam fugir para não morrer, né? Ou, em uma tentativa até talvez suicida, armar o seu exército que estava frágil e tentar contra esses dois reis. Agora, a terceira posição que eles podiam tomar era voltar-se para a palavra de Deus, para o jejum e para a oração. E foi exatamente essa posição que Josafá tomou. Quando Josafá fica sabendo que os amonitas e os moabitas vinham contra ele, ele se lembra do que estava na palavra de Deus. E a palavra de Deus lá em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 13, né, a seguir, diz assim, ó: se vier contra vós, né, se eu, o próprio Deus falando, cerrar os céus e enviar a peste entre o meu povo, né, se eu enviar, né, a sequidão, tudo isso que Deus fala para ele, se eu enviar a peste, se enviar a fome, se eu enviar a espada, se todo mal se levantar contra ti, ó Israel, e você se lembrar de mim, né, se o meu povo que se chama pelo meu nome, né, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é? Olha que coisa interessante.
Deus havia feito uma promessa para aquele povo, que no momento de dificuldade, de aperto, de ameaça de morte, eles tinham a única saída óbvia, a saída de confiar em Deus, de se voltar para a palavra de Deus. Por que eu exalto Josafá aqui? Tudo bem que Josafá não foi aquele rei totalmente fiel, ele fez aliança com Acabe, né, com Acasias. Esses dois reis foram um mal muito grande na vida de Acabe, porque de Josafá. Josafá foi rei no Reino do Sul, onde havia a bênção do Senhor ali, o templo, os sacerdotes, os profetas, tudo ali. Então observa, eles tinham uma promessa, ele poderia fugir, ele poderia fazer qualquer coisa, mas ele se voltou para a palavra de Deus, aonde ele se lembrou que a palavra de Deus havia dito que se ele se encontrasse em perigo, em situação de morte, de ameaça, bastava eles voltarem para a casa do Senhor, para a lei do Senhor. Quantos reis de Israel sucumbiram, pereceram, morreram, porque se esqueceram desses dois fatores, que foi o compromisso com a palavra e com a oração. Essas duas coisas eram o que Deus colocou entre o povo de Deus, para que o povo se sustentasse, para que o povo pudesse continuar existindo, né, na existência. Então o que acontece? Muitos reis não atentaram para esses dois fatores, esta ordenança de Deus, assim como muitos crentes que estão vendo a situação, vendo Moab, os moabitas, os amonitas, né, chegando, e simplesmente não toma a decisão que tomou Josafá. Josafá poderia ter armado sim o seu exército, poderia ter preparado, né, todos os seus aparatos ali de guerra, mas o que ele fez? Ele correu para a presença de Deus e colocou diante de Deus as palavras que o próprio Deus tinha falado. Deus, tu não disseste que se algum mal nos sobreviesse, olha para onde ele vai lá para o 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 3. O Senhor não diz que se viesse contra nós a espada, a fome, a peste, a morte, qualquer malignidade que se levantasse contra nós, se nós nos reuníssemos na tua casa, invocasse o teu santo nome e clamasse a ti, tu não nos livrarias? É interessante, né? Como alguém, quando conhece a palavra de Deus e se volta para ela, para o que está escrito na palavra, diante de Deus, e fala das coisas de Deus. Aí sabe o que Josafá faz? Olha, Deus, vem contra nós essa multidão, e em nós não há força o suficiente para vencer. Consciência, né? Consciência. Aí Josafá, no seu diálogo com Deus, ele diz: Senhor, todavia, os nossos olhos estão postos em Ti. A nossa esperança está posta em Ti. A nossa confiança está posta em Ti, Senhor. Porque em nós mesmo não há força. Talvez não é essa a situação de muitos de nós. Senhor, é mais forte do que eu. Eu não tenho força o suficiente para vencer essa batalha. Mas a tua palavra diz, nessa noite, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Porque a tua palavra diz que aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre, Senhor. E não há força em mim, Senhor. Existe uma saída para o povo de Deus. Volta para a palavra e a oração e o jejum. Os judeus, tantas vezes eles se viram em situações como essa.
quando Esther ali chega para Assuero, ela vira para Mardoqueu, para o seu povo, quase como num ato suicida e de despedida de palavras amarguradas ali no coração. Ela vira assim e diz: olha, eu sei que não é segundo a lei, eu posso morrer na atitude que eu vou tomar, mas fala o seguinte: vai todo mundo orar e jejuar, ninguém coma e nem beba por 3 dias, vamos jejuar, vamos orar, ainda que não é segundo a lei, segundo a lei dos homens, mas eu vou entrar diante do rei com jejum, com oração, com humilhação. Se morrer, morro, se perecer, pereço, mas a posição que nós vamos tomar para salvar as nossas vidas é a oração. E jejuaram e oraram. Quando ela entra diante do rei, o Senhor já tinha enviado a vitória antes dos 3 dias de oração e de jejum diante dele. Há uma saída, há um escape. Olhando para a sua situação, é quase que impossível. Mas seria possível 3 homens andarem dentro de uma fornalha de fogo sem sequer um fio do cabelo queimar? Seria isso possível? Não, né? Mas eles confiaram em Deus. Seria possível um rio transbordando parar, parte da água descer e a outra virar uma parede de proteção e um povo entrar, passar? Seria possível um mar se abrir para essa mesma nação passar? Uma voz dizer para um morto: Lázaro, vem para fora, depois de 4 dias já sepultado? Assim como não seria possível Josafá vencer essa guerra contra os moabitas e os amonitas. Diz a palavra de Deus que eles juntaram os cantores. Peraí, era uma guerra, eles precisavam de espada, de escudo, de armamento, de soldado. Não, eles afinaram os instrumentos, o violão, a viola, o contrabaixo, a bateria. Estou aqui parafraseando, não tinha esse instrumento na época, mas foram chamados cantores para louvar a majestade de Deus, para adorar a Deus. E quando esse povo entra em oração, em jejum, irmãos, nada e nem ninguém pode impedir a ação de Deus no meio desse povo. Sabe por quê? Porque Deus não se agrada de ver a adoração e a oração dos seus servos sendo interrompida por demônio nenhum, por inimigo nenhum. E esse povo louvou e adorou a Deus. Quando eles começaram a orar, jejuar, Josafá pregou o jejum em todo o Judá, e todo mundo correu para a presença de Deus, como aqui estamos hoje para orar. Olha o que pode acontecer na sua causa essa semana. Diz a palavra de Deus que o anjo de Deus desceu, e que o Espírito de Deus desceu sobre a congregação, e que o Senhor tomou ali Jaziel, né, o profeta ali, profetizou e diz: Josafá, imagina, tanto tempo não tinha profecia naquele lugar, tanto tempo não tinha a presença de Deus, bastou o inimigo se levantar e o povo entender como escapar. Aí o anjo chega, o Espírito de Deus desce sobre aquele povo e diz: olha, Josafá e Judá, assim diz o Senhor, no versículo de número 15, né? Não temais e nem vos assusteis, não fica nem sequer assustado, não temas, não se assuste, não se preocupe. Essa peleja não é vossa, e sim do vosso Deus. Parai e estar de pé. A posição do crente é estar de pé espiritualmente diante de Deus. Parai e estar de pé. Esteja de pé e veja a grande salvação do Senhor para convosco. Gente, mas espera aí, é uma guerra, um inimigo. Aí o que acontece? Um povo que era uma pedra no sapato de Israel há muitos anos,
desce um anjo e faz confusão no meio daquele povo. Sabe como acaba essa guerra? Sabe como esse povo é acabado, exterminado? Eles arrancam a espada, porque eles veem os cantores, viu ali, de repente vê aquele monte de gente louvando a Deus, e eles pensam, se só aquilo ali, né, são os cantores, imagina o tamanho do exército de Israel, vamos nos matar aqui. Começou a se matar um a outro, o povo acabou. Aí vamos fazer o seguinte, vamos matar, aquele que sobrar vai matando o outro, vamos nos matar. E assim acabou-se. Os amonitas e os moabitas se levantaram contra o povo de Deus. A sua parte nessa guerra é só cantar. A sua parte nessa guerra é adorar o teu Deus. Essa peleja não é tua. Essa peleja é de Deus. Deus não quer um crente, não aceita um crente sendo interrompido por inimigo, estando esse crente em jejum, em oração e em adoração ao seu Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Todo o povo louvou e adorou e orou e buscou a face de Deus. Foi só isso que fizeram. E toda aquela força, todo aquele exército foi destruído pelo poder de Deus. Amém? Que essa palavra fique para a nossa meditação e vamos adorar o nome do Senhor. Vamos buscar a Deus nessa noite, porque é a resposta do reino do Senhor. Amém? Que Deus abençoe.